Ok, a partir de agora, então, a gente está gravando aqui. Então, gurias, eu senti a necessidade, e eu acho que essa necessidade não veio só de mim, mas veio de vocês também, por vocês estarem aqui. E eu queria falar de uma coisa que existe, que é muito forte, e que nesse momento está trazendo para a gente toda a sua força, que é o inconsciente coletivo, né? A partir do momento que tudo começou, há 2 semanas atrás, talvez vocês, eu vou fazer um recordatório aqui de como foi, né, mas, e vocês podem me interromper, não tem problema mesmo estando gravando, tá, fiquem à vontade, era mais para caso vocês não quisessem expor nada pessoal de vocês, eu avisei que estava gravando, mas podem me interromper. Quando tudo isso começou, há 2 semanas atrás, o que nós tivemos, gurias, né, aquele sentimento de que ainda estava longe, de que, ok, está acontecendo na cidade, lá na Serra, como aconteceu ano passado, em setembro, depois em novembro, e as notícias foram chegando. E a gente mesmo, sem querer, eu sou uma pessoa que não olha TV, às vezes não está muito ligada no que está acontecendo, mesmo abrindo a rede social, as notícias estavam vindo, porque eram vídeos e mais vídeos, né? E quem não viu lá a prefeita Santa Teresa dando entrevista e a ponte caindo atrás dela, né? Fora isso, vieram depois as imagens das cidades cheias, né? Sabrina entrando aqui. Bem-vinda, Sabrina, fique à vontade. E logo depois disso, gurias, vieram então as imagens das cidades já tomadas pela água, enfim, mas ainda estava longe de nós. Com exceção da Lê aqui, a Lê é de Cachoeira do Sul, mas Daile e Jéssica, vocês são da onde, gurias? Daqui de Porto Alegre? Porto Alegre, aham. Tá, perfeito. Então, nós temos aqui hoje a Lê, que é de uma cidade do interior, né, Lê? E que lá tem rio também, provavelmente sentiu um pouquinho antes de nós essa cheia, essa enchente chegar. E o que aconteceu quando foi chegando aqui em Porto Alegre, ou foi chegando na tua cidade, Lê? A gente ainda estava naquela sensação de, será mesmo que é verdade tudo isso? Será que isso está acontecendo aqui pertinho? Será que o que a câmera está mostrando, o que a prefeitura está divulgando, é isso mesmo? O Guaíba vai inundar o centro, vai chegar em outras áreas? Quando deu realmente o estouro, né, que eu digo, quando a coisa começou a acontecer de fato, as pessoas começaram a ter que sair das suas casas, né, foi aquele Deus nos acuda, ali em Canoas, nas outras cidades, aí a gente sentiu a tragédia chegando perto da gente, porque primeiramente a gente estava ainda naquele estado da negação, está longe de mim, porque, gurias, aqui no estado a gente não está acostumado a ter isso, né, convenhamos, a gente não está acostumado a ter nada disso perto da gente. Começou nos últimos tempos a ter um pouco mais de cheias e de cidades, sim, tendo problemas, mas eram cidades pontuais, né? Não tínhamos atacado de uma forma tão intensa como agora. E quando isso acontece, nossa primeira reação é negar, não acredito, não pode ser. Não, nem vai chegar aqui perto, não vai chegar tão perto, não vai chegar em mim. Só que fomos surpreendidos e chegou na gente. E o que acontece com o ser humano, né, quando isso chega, quando a tragédia chega perto da gente? Nós passamos a sentir o quê? O medo, né? Muito, muito, muito medo do que vai acontecer, do que isso vai trazer, o que vai ser comigo, vai ficar só comigo, o que vai ser da minha família? Eu sei que tem meninas aqui que passaram por drama aqui com a família, né? Então, eu vou ter o medo, eu vou ter o pânico, e esse medo e esse pânico, o que eles vão fazer comigo? Vão fazer com que eu me una a outras pessoas, né? Eles unem, e é isso que a gente viu na coletividade, as pessoas unidas para salvarem vidas, para trabalharem para salvarem vidas. Eu aposto que vocês todas aqui, se vocês pararem para pensar, nenhuma de vocês planejou, por exemplo, ou planejaria, não estou dizendo que alguém foi aqui para dentro d'água, mas digamos que uma de vocês tivesse ido ajudar, ou daqui a pouco foi, eu não sei, ajudar pessoas a tirar pessoas de casa, pegar o barco, foi resgatar animais. Se parassem para perguntar para vocês, em sua consciência, assim, depois de tudo, depois que tudo passa, ou antes disso acontecer, vocês responderiam, não, Janice, eu acho que eu não ia me arriscar tanto, eu talvez não fizesse isso. Porém, o que acontece com o pânico, com o medo, né? Esse inconsciente coletivo que se criou, e é uma das emoções mais fortes, negativamente, é o medo. E esse medo estava na porta da casa da gente, dentro da casa da gente, estava nas pessoas que a gente olhava, tu olhava para o lado, para o teu marido, para o teu companheiro, para a pessoa que está contigo, para a mãe, enfim, tu sentia aquilo ali, estava todo mundo, até os mais fortes, as pessoas mais preparadas, elas estavam com medo.
E isso foi o que o inconsciente coletivo nos trouxe. Porém, esse medo proporcionou a união e pessoas fizeram coisas que não imaginariam que seriam capazes de fazer. E é isso que a gente faz diante de uma tragédia, né? Se a gente for explicar, o cérebro ele vai para a sobrevivência. Então, nessa sobrevivência, eu vou fazer o possível para que eu sobreviva e para que eu também possa ajudar o outro a sobreviver. Então, as pessoas botaram um bote na água, foram para a água, fizeram de tudo para salvar vidas. E quem não pôde ir para a água fez o quê? Doou suas roupas, doou alimento, doou dinheiro, enfim, deu um jeito de fazer algo, porque precisava também ter esse conforto de que algo estava sendo feito. A gente precisava ter esse conforto. É um momento em que quem é muito bom, hoje de manhã eu ouvi isso, quem é muito bom foi mais bom ainda. Quem era bom de coração, quem já ajudava, quem já fazia alguma coisa, foi mais ainda. Quem já não era, gurias, não foi. E tudo bem, porque é uma escolha da pessoa. Né? Depois a gente vai falar disso, dos não julgamentos. Da gente não julgar o que o outro fez ou deixou de fazer nesse caso. Não foi uma escolha, ok, a pessoa não fez. Mas quem fazia, né, quem está aqui hoje, vocês todos que estão aqui, provavelmente também tiveram momentos em que ajudaram e que tentaram fazer alguma coisa, e que hoje se perguntam, meu Deus do céu, como é que a gente vai sair dessa agora? Como é que recomeça? Né? A gente vai falar desse recomeço também depois. Mas, além do medo, da sensação de impotência, vocês querem me trazer, ia ser interessante se vocês trouxessem aqui, qual outro sentimento? Pode até escrever no chat se não quiser abrir o microfone. Que outro sentimento vocês tiveram? Além do medo, da impotência? Se sentiu raiva? Tá tudo bem. Se sentiu revoltado com tudo isso, tá tudo bem também. São sentimentos humanos. São sentimentos que nós vamos ter nesses momentos e a gente não imaginava quais seriam. Ninguém que consegue controlar isso. É mais forte do que nós. E nenhum de nós está nesse momento 100% bem. A gente pode estar tocando vida, né? Está trabalhando quem tem que trabalhar, quem ainda está parado porque precisou parar, está parado, mas ninguém está 100% bem ainda, não agora. E nesses momentos de caos, acontece uma outra coisa, gurias. Os nossos traumas, aqueles traumas que a gente nem sabia que a gente tinha, às vezes eles vêm à tona. E eles impulsionam ainda mais esse sentimento de medo, esse sentimento de impotência, de ter sido deixado para trás. Porque às vezes eu tenho um trauma de infância lá que nessas horas ele vem maior ainda. Ou traumas, nem da infância, mas coisas que aconteceram comigo que eu queria esquecer. Né? Pessoas que passaram por situações já de pânico anteriormente, nessas horas vem com força de novo. Porque o inconsciente coletivo ele é muito forte. Ele é maior do que tudo isso. E nós estamos dentro desse meio, então não tinha como fugir. E olha como ele se expandiu. O inconsciente coletivo foi para onde? No mundo inteiro. Né? A gente recebeu vídeos de vários países. Tem um das crianças, eu não vou lembrar em que país africano, que elas estão lá beijando e botando as mãozinhas na bandeira do Rio Grande do Sul. Por um lado, vejam só vocês, nunca nos sentimos também tão amados e tão vistos. Nunca nos sentimos assim tão vistos pelo mundo inteiro. Ó, a letra trouxe aqui, momento que traz incertezas e dúvidas. Sim, dúvidas de o que vai ser daqui para frente, né? Pode falar, Lu. Porque eu sinto esperança, tá? Por mais que, até talvez pela minha condição, eu, eu sou muito abençoada. Eu não estava no Rio Grande do Sul quando aconteceu tudo. Até não estou em Porto Alegre. Teve até um sentimento de culpa, sabe? De, assim, ver os meus amigos, aí começou a me dar ansiedade de onde eu estava. E aí eu me mobilizei, né, da forma que eu podia, que era através de ajuda financeira, de conexões, e fiquei bem feliz, assim, com os resultados, né? E aquilo foi me tranquilizando, de certa forma. Mas eu tive um sentimento de culpa na hora, tive um sentimento, né, de né, aquela angústia. Hoje eu sou muito ansiosa, né,
mas até fiz um vídeo de manhã, né, falando, né, que vai passar, né, vai passar. A gente, eu estou tentando tranquilizar meus clientes, meus amigos, né, então, esse é o sentimento, assim, mas eu tenho fé, tenho esperança. E a fé e a esperança são importantes nesse momento de reconstrução e nesse momento pós, né, que a gente, na verdade, ainda está no olho do furacão. Se a gente olhar lá de cima, a gente ainda está aqui no meio. Não limpou tudo ainda, né, Gurias? Tem previsão de chuva ainda. Mas esse sentimento de fé e de esperança é extremamente importante para esse momento. E ele concorre lado a lado ali com o que a Lê trouxe, que é a dúvida e a incerteza do que vai vir depois. Porque eu preciso ter algo equilibrado entre essas duas metades, né? Eu preciso ter muita fé, muita esperança, para que a dúvida, né, e essa incerteza elas não tomem conta, para que eu possa ter ação, senão eu não consigo ter a força de ação e de movimento. Outra coisa, gurias, cada uma de nós vai ter um tempo para isso. Não se cobrem se vocês ainda não conseguiram retornar às suas atividades, ou por não poder, ou por não conseguir. Ou eu tinha que estar lá na rede social falando alguma coisa a respeito, eu tinha que estar me posicionando, eu tinha que tirar foto e mostrar o que eu fiz. Né? Esse sentimento invadiu muito a gente, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso mostrar o que eu fiz, porque senão vai parecer que eu não fiz nada, mesmo que eu tenha feito, né? Porque o exemplo ele impulsiona, mas ele tomou uma proporção tão grande que daqui a pouco impulsionou de forma até negativa. Diga, Sabrina, pode falar. Sabrina? Quer que eu abra o teu áudio aqui? Não consigo abrir. Você tem que ativar ele direto aí. Eu vou continuar falando, aí depois, se tu quiser, levanta a mãozinha de novo aí, tá bem? Diga, Nazira. Só abrir teu microfone, Nazi. Ah, clicou por engano. Perfeito. Vou continuar, gurias. E Nazi quer falar? Pode abrir teu microfone. Ou foi por engano também, não tem problema. Continuando, gurias. Perdi ali o fio da meada, mas o que eu ia dizer para vocês? A impotência diante de tudo isso, desse caos, né, que a gente foi vivendo, que a gente foi vendo daí os outros fazerem, peguei de novo o que eu estava falando, a gente foi vendo os outros fazerem, e aquilo nos movimentou a fazer também, só que em determinado momento eu não conseguia fazer tanto quanto outra pessoa estava fazendo. E aí eu sinto que culpa de não estar fazendo mais, ou a impotência também de não conseguir fazer mais, mas o que mais eu posso fazer? Claro, tem gente que nesse momento tinha mais condições de ajudar, condições financeiras, condições de tempo de ajudar, outras pessoas não, mas todo mundo contribuiu com o que podia. Quando eu fiz o que eu podia fazer, eu fiz o suficiente. Isso eu queria trazer para vocês. Até eu fiz um post ontem falando sobre a culpa, e era justamente isso. Quando eu fiz o que eu conseguia fazer, entendo, eu fiz o suficiente. Nem todo mundo vai conseguir fazer tudo o tempo todo. E que bom que tem pessoas que conseguiram ir salvar, outras que conseguiram fazer marmitas, outras que conseguiram doar roupas, outras que estão lá brincando com as crianças. Que coisa boa, né? E a gente sabe que vai vir uma onda agora, o que que acontece? A gente se movimentou, se uniu, né? O medo fez essa coletividade se unir para ajudar, mas eu também vou ter uma baixa agora, e é normal, é compreensível, isso é dentro dos estudos de uma tragédia, é assim que acontece, a gente tem aquele pico, que é movimentado pelo medo, a ajuda vem, aí depois o voluntariado vai diminuindo, porque as pessoas vão tocando suas vidas de novo, e vão retornando, e tá tudo bem, elas vão retornando para o que elas precisam fazer, e aí o que vai começar a acontecer, gurias, isso, por favor, se atentem para isso, a gente vai começar a se sentir impotente. Por quê? Porque a situação não vai mudar tão rápido, nem tão fácil. Né? A gente tem a fé, como a Lu trouxe, a gente acredita, a gente tem esperança. Mas a gente sabe que a impotência, em algum momento, ela vai fazer parte. Em algum momento, a impotência vai bater na nossa porta, e aí o que acontece quando eu me sinto impotente? Eu fico também com raiva, gurias, né? Com raiva da situação, de tudo que está acontecendo, é um sentimento normal. Boa noite, Senira, bem-vinda, saudade de você. Boa noite, É um, obrigada.
É um sentimento normal também sentir raiva nessa hora. Só o que, que vai detonar essa raiva? Quem é que lembra já daquelas questões lá do Covid? Quando a gente começou a brigar por questões ideológicas, políticas, em grupo, com a família, quem está certo, quem está errado. Essa raiva diante da impotência, quando começar a diminuir o voluntariado, quando eu começar a ver que a situação não vai mudar assim no estalar de dedos, eu vou me deparar com essa falta de paciência e essa raiva. Então, gurias, saiam das discussões, não alimentem, não fomentem isso. Vai ficar mais, os ativistas vão falar mais, vai vir, como a gente já viu nessas 2 últimas semanas, muita gente para apontar e dizer que foi feito errado, que fulano só queria aparecer. Fulano está fazendo alguma coisa, deixa eu fazer. Se é para ele aparecer, ok, ele que se promova, a gente não tem nada a ver com isso. Mas então, a partir de agora, notem que a paciência de vocês vai começar a diminuir, porque estamos num período já de 2 semanas, assim. Quando a paciência diminuir, gente, respira, traz para a tua consciência. Eu sempre falo da respiração, né, mas é verdade. Te centra, traz para a tua consciência por que eu estou tão irritada assim. É maior do que você consegue entender, às vezes, essa irritação. Às vezes a gente que é mulher sabe que está irritada por causa da TPM, está frustrada com alguma coisa, no nosso dia, numa situação típica e habitual. Mas quando a gente não está numa situação típica e habitual, o que acontece? A gente acaba, como essa situação de agora, a gente acaba não conseguindo medir essa raiva que a gente está sentindo, e a gente vai daqui a pouco brigar por pouca coisa. Né? E vai se irritar nos grupos do condomínio, nos outros grupos. Calma, respira, tá bem? Saibam que a gente vai passar por isso. E a partir de agora, muita paciência, porque isso vai acontecer, faz parte do processo pós-tragédia. E isso faz parte do recomeço, que era, né, o principal assunto aqui de hoje, que é o recomeço. Nazi, tua mão ainda está levantada. Tu quer falar alguma coisa conosco? Não, eu não estou conseguindo configurar direito, não estou me enxergando agora que apareceu a minha imagem, mas está em câmera lenta, está complicado aqui. Tá, Mas mas tu tá me ouvindo? eu estou te ouvindo, estou vendo as meninas, o que ficou para trás lá, mas eu gostaria de comentar uma coisa. Eu também tive esse sentimento de impotência no início, mas não foi tão acentuado. Por quê? Porque eu tive, antes de começar a inundação, eu tive 2 hóspedes na minha casa, uma senhora de 81 com um menino excepcional, que foi bem complicado, tá? E eu pensava assim, eu estou só dentro de casa e não estou fazendo nada também. Mas a gente não precisa mostrar para ninguém que tu está fazendo, né? Eu já estava fazendo e muito mais, talvez, de que muitos. Então, ontem eu levei eles para casa, depois de 11 dias aqui, porque eles moram no Menino Deus e alagou tudo lá. E hoje já comecei daí a minha tarefa voluntária. Então, o que eu me surpreendi comigo mesma é que eu tive fé e esperança e calma, que isso eu acho muito importante. Não me desesperei. A fé, eu acho que é um dos sentimentos que nos leva a andar para frente, né? Não sei se deu para ouvir. Maravilhoso, deu para ouvir sim. Que bom trazer a fé de novo. E a fé, É isso aí. gurias, ela é de cada um de nós, né? Do que a gente acredita, no que a gente acredita que é possível. Então, que bom trazer a fé de novo. Eu também tenho fé de que agora devagarinho a gente vai retornar tudo isso. E como é que retorna, gurias? Como é que a gente pós uma tragédia dessas, como que a gente recomeça? Né? Essa é uma pergunta que eu me fiz muitas vezes, muitos dias, desde que tudo isso aconteceu. Eu já estava com a cabeça lá na frente, estava vendo todo aquele sofrimento, estava sentindo como todas vocês, mas eu estava com a cabeça lá na frente. Principalmente quem é empreendedora, a gente sabe que o negócio da gente vai depender do posicionamento, de como a gente está naquele mês e da economia de todo o estado como um todo, né, do Rio Grande do Sul como um todo. E o que a gente vai ter agora, sim, vai ser uma baixa econômica maior até a gente se reerguer. Mas como que é um recomeço falando da pessoa, não falando da situação econômica do estado? Às vezes, gurias, um recomeço, diante de tudo isso que vocês viram e vivenciaram, parte do fato de tu convidar uma amiga
para tomar um café contigo, num lugar que não está alagado, para tu poder falar o que tu sentiu. Falar é importante. Às vezes a gente guarda para a gente e ninguém falou, como se fosse feio eu reclamar do que eu estou sentindo. Como se nesse momento fosse muito errado eu dizer que eu ainda não tenho água. Meu Deus, tem tanta gente que perdeu tudo, eu não posso reclamar. E aí a gente mesmo se pune e se diz assim, mas eu não posso reclamar. Não, eu nem posso reclamar porque tem gente que está pior. Sim, gurias, tem gente que está pior, que não está na sua casinha, com o seu computador, com o seu celular, a internet para poder estar aqui hoje. Sim, e foi muito ruim. Não estamos negando isso. Mas não diga mais para si mesmo, nem posso reclamar, porque tu vai guardando isso aqui dentro. Uma tragédia, todo mundo vai sentir, de um jeito ou de outro, alguma coisa aqui. E foi muito grande, vocês sabem disso, foi sem precedentes, a gente cansou de falar isso. E se mobilizou por tudo isso. E o sentimento de dor e de tristeza foi muito grande quando tudo começou. Então, não guardem, se puder falar com a família, fala, se tiver que falar com alguém, outra pessoa fala, falem, não é feio se sentir culpado, ou se sentir com dor, ou se sentir nesse momento querendo recomeçar às pressas e sair logo disso, porque a gente sente muito, às vezes, eu quero começar de uma vez, eu estou cansada, né, de parar nisso, mas não posso dizer. Pode, tudo bem você dizer e tudo bem você pensar, tá bem? Não tem um Deus aqui em cima que é punitivo, por favor, já passamos dessa fase, né? Ninguém aqui está punindo ninguém por pensar isso. A gente anseia que acabe, sem dúvida alguma. Outra coisa, até botei no Instagram essa semana, né, dos profissionais que a gente não pode deixar de apoiar. Não desmarca tua manicure, nem teu cabeleireiro, parece bobagem. Janice, nesse meio dessa trajetória, esse negócio, tudo tá falando disso. Gente, se você nesse momento tem grana e pode ir lá fazer tua mão, faz, porque tu tá proporcionando que aquela pessoa que tá ali também possa ir no mercadinho lá e comprar alguma coisa. E aí o dono do mercadinho não vai perder o seu mercado. É uma cadeia. A economia, ela funciona entrelaçada. Então, às vezes, uma coisinha pequenininha que eu comprei no mercado do bairro, corre muito mais o risco de fechar, por exemplo, do que um Zafari grande, um Carrefour, enfim, eu estou ajudando aquela pessoa ali nisso, porque ela, daqui a pouco, vai diminuir o ganho dela, ela não vai conseguir manter. Então, pense nisso na hora, antes de desmarcar. E tudo bem se eu tiver que falar sobre o meu trabalho para as pessoas e me posicionar novamente como trabalhador. Tá tudo certo. Quem não parou, quem é CLT, quem é concursado e não parou, não tá de home office ou está voltando, ou então não parou, nem teve tempo de pensar nisso, mas se você precisou parar, porque todo o entorno ao teu redor parou, tudo bem retornar agora. Isso também é um passo para o recomeço. O recomeço é a gente buscar uma nova normalidade. Não vai, gurias, ser normal como era antes, mas pode ser melhor. O que eu estou querendo dizer com isso? Como é que a humanidade evolui, gurias? Se a gente olhar a linha histórica de tudo que o mundo já viveu, a humanidade evolui através dessas dificuldades, dessas tragédias, dessas guerras, de tudo isso que acontece. Que não precisaria acontecer se o ser humano fosse um pouquinho diferente, né? Mas não é. Ok, é o que é, somos o que somos, e ponto. Tem muita gente aí que conseguiu mostrar o seu valor e que conseguiu fazer feitos que vão mudar internamente a sua consciência, o seu ser. Isso vai mudar, porque a pessoa foi lá, ela viu o sofrimento do outro, ela ajudou, o senso de coletividade para que se haja uma mudança, talvez agora seja maior na hora de cobrar do poder público um plano para que não haja mais enchentes, não haja destruição, né? Chuva vai haver, não haja destruição. Então, a gente evolui a partir do momento que tudo isso se apresenta. Deixa eu abrir para a Carla aqui. Bem-vinda, Carla, fique à vontade. É uma forma, então, gurias, de evolução também. Não há um esquecimento. E eu sei que vocês devem ter pensado isso em alguns momentos. Meu Deus do céu, onde está Deus nessas horas? Né? O que aconteceu? Fomos abandonados à própria sorte aqui. Muitas vezes a gente pensou isso no desespero. Por mais que a gente saiba que nós somos responsáveis pela realidade em que vivemos, né?
mas a gente cobrou, sim. Meu Deus, Deus nos abandonou, quando é que isso vai parar? Estamos jogados aqui à própria sorte, abandonados. E eu queria lembrar uma coisa para vocês. Vamos pegar, para quem não é, não é tão ligado na espiritualidade, mas mais da parte prática, o que nós temos historicamente aqui no nosso estado, né? Colonização, exploração de terras, como o Brasil inteiro, não só no nosso estado, o Brasil inteiro. Então, talvez muitas coisas chegaram onde chegaram hoje de uma forma errada. Em algum momento, a natureza ia querer de volta, o rio ia querer o seu leito de volta, né? Oi, Carla, bem-vinda. É meio estranho a gente até nesse momento pensar assim, tá, mas será que as pessoas então foram culpadas? Não, não é o João, a Maria, o Zé que está ali, que perdeu sua casa, que é o culpado diretamente. Entendam? É a forma como a gente tratou a terra que a gente mora e o local que a gente está desde sempre, gente. É algo mais da humanidade do que propriamente a culpa das pessoas que sofreram com isso. E aí a gente pensa assim, tá, Janice, mas por que então que aconteceu tudo isso, se não é a culpa direta deles? Gurias, todos nós, antes de descermos aqui para esse corpinho, a gente faz um planejamento lá, das coisas que eu ainda preciso experienciar, vivenciar, para o meu crescimento, para o meu crescimento enquanto ser, né, enquanto espírito. Eu preciso passar por algumas coisas, e a gente não sabe aqui o que cada um precisava passar. E por que que justamente aquela pessoa perdeu tudo? Por que que eu não perdi? Por que que fulano está muito bom? Por que que o outro não está? Eu não sei. Não há uma injustiça. Não há uma injustiça. Há somente algo que vai além da minha compreensão e do meu entendimento nesse momento, se eu for julgar ou pensar o que cada um, o papel de cada um naquele momento, o que precisa passar, o que precisa viver. Mas não fomos abandonados à própria sorte. E a gente percebe isso quando cada um de nós ajudou. Isso é a humanidade, isso é o amor, o poder ajudar o próximo ali. Essa é a principal lição, isso independe de religião. Isso é da espiritualidade, é a principal lição. Eu poder ajudar o outro quando eu vejo que ele está em sofrimento, e isso a gente fez. Então, Deus, quando as pessoas dizem que abandonou, na minha opinião, ele estava ali, em cada um que ajudou. E o porquê que aconteceu? Não vamos saber, mas sim, podemos pensar que pela parte histórica da forma como a gente degradou o nosso meio ambiente desde então, faz muito sentido. E isso é, assim, eu sinto com o coração de vocês, tá? Eu não trago uma verdade absoluta, isso tem muito da minha forma de ver e de pensar, essa parte aqui que eu falei da espiritualidade. Se fechou com o coração de vocês, peguem para o coração de vocês, se não fechou, tem outras pessoas que vão trazer outras teorias e outra forma de ver isso também. E tá tudo certo, gurias, não tem certo nem errado. Não tem a dualidade de eu acabar sempre julgando se o outro está certo ou está errado, eu entro nessa dualidade e aí eu entro justamente na separação de tudo, que é o que a gente não quer, nessas brigas, né, de quem fez mais ou quem fez menos. Fez sentido para vocês, meninas? Eu fiz uns tópicos aqui, deixa eu ver se eu falei tudo que eu precisava. Tem uma parte, né? Eu não trouxe nada de visão sistêmica, propriamente dita, até agora, mas a questão de quando a gente... Ah, ok, que bom, Nívia, que bom. E quando a gente se sente mal, por que a gente se sente mal, né? O que a visão sistêmica nos explica disso? Existe a consciência coletiva, né? O inconsciente coletivo e a consciência, né? O inconsciente e a consciência, vai dar no mesmo. Esse inconsciente coletivo me fala o quê? Que eu tenho que ajudar. E aí, se eu estou ajudando, eu estou na boa consciência, porque eu estou junto com todo mundo ali ajudando. E quando eu não estou ajudando, eu entro aqui na má consciência, eu me sinto mal, e isso vem muito forte, porque esse inconsciente coletivo, ele estava totalmente voltado para ajuda. Mas eu quero puxar uma coisa que eu falei lá no início de novo, gurias, quando eu disse assim, vocês perceberam o quanto a gente foi visto e amado? Eu queria que vocês sentissem isso. Esse amor que veio de pessoas que a gente nem conhecia, nem sabia quem eram, nem imaginava. Quantas correntes aí de envio de energia,
quantos bombeiros voluntários, quantas pessoas que vieram, largaram tudo e vieram ajudar. O Rio Grande do Sul faz parte, gente. Né? Isso também tem a ver com a sistêmica. O Rio Grande do Sul pertence. Pertencemos ao Brasil. Embora lá atrás, numa determinada revolução, a gente tenha querido sair, né? Mas tudo bem, olha só que linda que a vida é, nos mostrando que todos pertencemos e recebemos essa ajuda de todo mundo. Lu, pode falar. Bem rapidinho, nessa função aí da gratidão das pessoas, eu estava em Florianópolis, porque eu não consegui pousar em Porto Alegre, né? Então eu acabei optando por ir a Florianópolis, fiquei na casa de uma amiga minha. E nisso eu fiz uma conexão muito legal, a pessoa deu um depoimento, eu não conheço ele, sabe? Eu não sei quem ele é. Mas eu fiquei tão grata, sabe, por ter feito uma ponte em uma situação muito bacana e, nossa, impagável. Pessoas que, situações que a gente não imaginava viver, né? E as pessoas se apresentando de forma bondosa e generosa, né? E aí, nessas horas, a gente. É bem batido isso aqui, gurias, mas nessas horas tem que acreditar que tem jeito. E sabe que assim, ó, o que me chamou a atenção, que ele falou assim, Lu, essa pessoa que eu não conheço, falando dessa pessoa que eu também não conheço, e que ele ficou super maravilhado. Assim. E a pessoa era um gigante, assim, sabe? Se olhar, o cara olhando para ele, parecia um monstro. Ele brincou, ele falou usando essas palavras, assim, mas ele tem um coração tão bom. Eu fiquei tão feliz com aquilo, sabe? Depois eu vi o vídeo, ele mandou o vídeo. Ele é lutador de jiu-jitsu e fazendo um monte de coisa boa. E aí tu vê, né, até tem essa coisa assim, ó, assim, ver cara não ver coração, né, como diz aquela velha máxima, né. Então, a gente tem que se despir de preconceitos, a gente tem que mudar, sabe? Sabe por que eu fico esperançosa nisso? Porque a gente pensa, a gente passou por uma pandemia, agora é essa situação. Precisamos mudar, sabe? Se despir de preconceito, se despir de ódio, de rancor, sabe? Mais amor, por favor. Mais do que nunca. Então, é isso que eu digo assim, tem dor, tem muita dor. Eu sinto essa dor. Mas eu prefiro, sabe, ser grata. Eu prefiro, sabe, fazer o que tu falou, de abraçar, de fazer o bem sem pensar quem. Uhum. E olha que chance estamos tendo novamente. Vamos refletir, né, gurias? Passamos por uma pandemia pouco tempo atrás. E a pandemia tinha uma questão, assim, muito do cuidado, meu próprio cuidado para não transmitir para o outro, né? Então, se eu ficar dentro de casa, ou se eu saísse de máscara, eu conseguia diminuir isso. Foi super longo o período, foram 2 anos intensos, né? E agora a gente foi arrebatado por algo que a gente não conseguiu escolher. Independia da Janice, da Lu, da Nazira, independeu das pessoas, né? Então, isso nos mexeu mais ainda do que a pandemia. Sacudiu. É como se a gente tivesse colocado um liquidificador. Te vira para sair de dentro agora, né? E é assim que a gente ainda está. A gente já está ali no miolinho do liquidificador. E agora, gurias, sem precedentes essa chance que a gente está tendo novamente de olhar para o outro sem preconceito. Que tapa na cara a gente levou muitas vezes agora, de pessoas que a gente não imaginava que viriam ajudar, de pessoas que a gente fica assim, nossa, que legal, olha ali o que a pessoa está fazendo. Tá, né? Por quê? Porque a gente julgava, achava que, não, eu sou melhor, vou fazer mais, né? E aí vem uma situação dessas, eu vou lá e, bah, é para isso, é evolução, isso é nossa evolução enquanto seres humanos aqui, gente. Faz parte de tudo isso. Gurias, eu vou parar a gravação, tá? E aí eu quero que vocês, para vocês se sentirem mais à vontade, que quiser trazer mais alguma coisa, né? Deixa eu só olhar. Eu tô com 2 estágios de gatos aqui do lado, um é amarelo, estava deitado em cima do meu caderno de rascunho aqui, o outro está no meu colo. Eles ficam aqui ancorando o campo, ficam aqui de boa, ganhando um carinho, né? O que mais que eu falei para vocês? É isso, mais empatia, porque ninguém está 100% bem. Então,
Se fulano lá se desesperou e continua ainda postando coisas a respeito da tragédia, ela não deve estar bem, gente, ela deve estar precisando de ajuda, entendeu? Porque às vezes a gente fica, quase cai no julgamento, de dizer, mas que saco, olha que, essa pessoa, vou deixar de seguir, não vou mais nem ver o que ela está fazendo. É o jeito dela de lidar com isso, ela não deve estar bem. Ela deve estar precisando que alguém diga, vamos conversar, me diz o que tu está sentindo, está tudo bem por aí, né? Então, sem julgamento. E se tu vê lá alguém postando foto de que está tirando férias, de que está na academia, deixa a pessoa, gente, é a vida dela. Que bom que ela pôde. Quisera eu ter ido viajar essa semana toda que passamos aqui. Que bom, Lu, por exemplo, que bom que eu estou viajando, Lu. Coisa boa. Eu quero tirar umas férias depois quando eu puder também. Agora não é hora, mas também vou. Então, foi na academia, para manter a saúde mental, o exercício é para manter a saúde mental também, gurias, a gente precisa. Então, na hora que deu o botãozinho aquele do julgamento, tu corta, não vou julgar, deixa, cuida da vida, né, da tua vida, de ti, cuida de ti, somente ti, que é o que, e já é bastante, né, porque a gente não consegue nem cuidar da gente às vezes, né, já é bastante coisa, então, vamos cuidar da gente, já tá de bom tamanho para esse recomeço, né, gente? E apoiem marcas aqui, pessoas daqui. Vamos agora, gurias, fazer uma corrente no Instagram. Falo no Instagram porque é onde eu ando mais, mas pode ser no WhatsApp, na vizinhança, de coisas boas. O que a gente precisa agora para limpar, né, essa nhaca toda que a gente ainda tá, que ficou, essa nhaca energética, porque faz parte da tragédia, ficou mesmo, ainda tá aí. Começar a espalhar coisa boa, da fé, da esperança, exemplos de pessoas que estão recomeçando, ou, enfim, um vídeo de uma criança sorrindo ali, que seja. Vamos começar a limpar a rede social, tá, gente? Porque ela ficou lameada, e tudo bem, faz parte, era necessário para que todo mundo visse o que estava acontecendo. Mas vamos começar a trazer coisa boa agora. Se cada uma de nós aqui, a gente está num grupo de 10 pessoas, se cada uma de nós trouxer um pouquinho, já vai fazer uma diferença enorme, tá? Eu vou parar a gravação aqui, e depois eu quero fazer uma fotinho também, eu vou pedir para todas abrirem as câmeras. Ai, Lu, isso mesmo, a Luciane, gurias, sigam a Lu. A Lu é fantástica, trabalha com um produto que eu mudei o meu conceito depois que eu conheci a Lu, que é o consórcio. E a Lu fala muito bem, assim, eu gosto muito disso. Então, e já hoje eu estava aqui no solzinho, né, e fiz justamente isso, sabe? Fiz um vídeo dizendo, vai passar, vamos ter fé. Postei agora uma foto do meu gato aqui também. Isso, coisas boas, coisas boas. Quem quiser colocar o seu arroba ali no chat, fique à vontade, gurias. Eu vou interromper aqui a gravação. Foi um prazer gravar essa aula. Vamos lá.